Oi, para a aula de hoje a gente vai ver as classes de imunoglobulinas. Então, o que a gente sabe até agora sobre imunoglobulina? Que as imunoglobulinas elas podem ser divididas em mais de uma forma, né? Então, uma forma é a gente pensar na cadeia pesada e na cadeia leve, lembrando que as imunoglobulinas vão ter duas cadeias pesadas e duas cadeias leves idênticas entre si, ou seja, a cadeia pesada são duas idênticas entre si, e as cadeias leves são duas idênticas entre si. Além disso, a gente sabe que a imunoglobulina ela pode ser dividida em uma região que se liga ao antígeno, que é a região FAB, ou a região que seria a base do Y, né, da imunoglobulina, imaginando que a imunoglobulina é um Y assim. Então, essa base da imunoglobulina aqui, ela é a região FC. Essa região FC, ela está mais relacionada com o que a gente vai ver hoje, que é a classe da imunoglobulina. Além disso, as imunoglobulinas elas têm o sítio de interação com o antígeno e as imunoglobulinas elas vão exercer basicamente três efeitos, tá? Os três efeitos são opsonização, neutralização e ativação do sistema complemento. É basicamente esses três. Ela também tem uma função aglutinante de juntar antígenos, tá bom? Então, uma função de neutralização, opsonização, ativação do sistema complemento e aglutinação. Tá? Vamos dar uma olhada aqui que seriam as classes de imunoglobulinas. Eu sempre faço essa jogada de ler e ir explicando. Tá? Sempre que for necessário, meu mouse vermelhinho aqui, eu deixei ele vermelhinho para vocês verem melhor, ele vai passando para apontar aqui as estruturas. Aqui que a gente tem aqui então em tela é o exame da Mariana. Não sei se existe essa Mariana, mas seria pelo menos um exame hipotético dessa pessoa, tá? E a gente tem aqui, ó, brucelose, não reagente, listéria, não reagente, a gente vê aqui rubéola, né? Então, IgG. IgG é uma classe de imunoglobulina, já apareceu aqui como reagente, tá? Então, ó, você alguma vez já fez algum exame de sangue para ver a sorologia de alguma doença? Lembrando que soro quando a gente pensa em soro antiofídico, a gente está falando de anticorpos produzidos por cavalo. Então, soro é um termo que a gente utiliza muito para anticorpos, tá? Para soluções ricas em anticorpos. Lembrando que existe o soro fisiológico, isso não deve ser confundido. O soro fisiológico é uma solução isotônica que tem por função hidratar o organismo, tá bom? Então, não pode confundir o soro fisiológico com o soro antiofídico. Bem, quando a gente faz a sorologia, a gente vai ver se a gente tem anticorpo para alguma coisa, alguma característica dessas que estão sendo avaliadas. Então, você alguma vez já fez exame de sangue para ver a sorologia, anticorpos para alguma coisa que está sendo avaliada, de alguma doença? Observe o resultado do exame acima. Você notou que para a doença existe um valor de IgG e um valor de IgM. O que isso significa? Então, vamos dar uma olhada aqui no exame. Então a gente pode ver aqui para a rubéola, IgG deu 107. O valor de referência é até 16 unidades internacionais. Então, se deu 107, quer dizer que deu acima daquilo que é esperado pelo exame, pelo valor de referência. Portanto, essa pessoa, a gente pode dizer que ela é IgG positiva, né? Apareceu aí IgG para ela. Rubéola, IgM deu não reagente, então ela não teria IgM, e o valor de referência é não reagente. Herpes simples, IgM, né, é não reagente, não reagente. Herpes simples, IgG, deu reagente, o valor de referência é não reagente, então para herpes simples essa pessoa tem IgG. Portanto, quando a gente fala de sorologia, a sorologia ela é específica. Isso tem tudo a ver com a imunidade adaptativa. Imunidade adaptativa ela é específica. Beleza. Então, o que isso significa? IgG e IgM são classes de imunoglobulinas, mas não são as únicas. Vamos entender melhor. Então, vamos entender melhor esse negócio de IgG e IgM, aí, ou então outras classes, porque não são só essas duas. Observe, existem 5 classes de imunoglobulinas: IgA, IgD, IgE, IgG
IgM. Essas classes apresentam algumas diferenças. Você consegue identificá-las? Bem, de antemão eu já posso dizer para vocês que essas classes podem ser subdivididas em subclasses. Portanto, a gente não pode considerar exclusivamente as classes. Existem dentro dessas classes as subclasses, que vai ser a leitura de vocês. O capítulo que eu vou disponibilizar para vocês, haverão as subclasses. Só que, de forma geral, a gente trabalha com as 5 classes, tá bom? Então, IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. Já de cara eu já observo uma coisa. Eu já consigo observar uma coisa. A IgD, a IgG e a IgE são menores. E ela não está bem com aquela aparência de Y que a gente estudou. Mas já vai fazer sentido. E já a IgA e a IgM, elas são maiores. E aí já está com uma aparência bem diferente, né? Aqui ainda dá para você mais ou menos pensar no Y, aqui os bracinhos do Y e aqui a parte de baixo, né? Tá, vamos ver. Então, aqui, ó, isso mesmo. Algumas diferem no número de cadeias. Ah, então isso aí tem a ver com o número de cadeias. Mas, ué, Leandro, você tinha falado que é 2 pesadas e 2 leves? Vamos entender isso aí. Veja só, as IgM são pentâmeros. Pentâmeros, o que significa? Significa que tem 5, penta, né? 5 unidades. Ah, agora eu enxerguei. Olha só, cada Y desse aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, ó. Cada Y desse aqui é uma unidade, é um monômero. Se eu multiplicar por 5, vamos ver se dá certo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, agora eu entendi. Olha só, eu tenho 5 unidades monoméricas, elas juntas formam um pentâmero. Ah, esse aqui ficou fácil. Elas são 2 unidades, né? Então agora são dímeros. E esses aqui são os monômeros. Ah, beleza. Então olha só. A IgM pode ser pentâmero. A IgA é dímero, né? E IgG, IgD e IgE são monoméricas. Aí já tem uma diferença das classes de imunoglobulinas. Mas será que essa única diferença? Pense, se a diferença for somente o número de cadeias, o que distingue as classes de monômeros? Ou seja, se essas três aqui elas são monoméricas, o que é que faz que uma seja IgE, a outra IgG e a outra IgD? Vamos ver. De forma sintética, né? Olha lá, pentâmero, dímero e monomérico. Olha só, isso aqui é uma tabela que resume algumas características dessas classes de imunoglobulinas. Olha só, IgG. IgG tem subclasses dentro dela. IgG1, IgG2, IgG3, IgG4. Tá. IgM já não tem, mas IgA tem. IgA1 e IgA2. IgD e IgE. Legal, olha só. O que é cadeia pesada? É o seguinte, a cadeia pesada, ela começa na região FAB, lá na pontinha, e daí ela se estica, né, até a porção FC. E essa porção FC da cadeia pesada, ela pode ser do tipo gama, que são essas porções, que tem a ver com gene. A gente vai estudar a genética de imunoglobulinas na próxima semana. Pode ser do tipo Mi, que vai ser a IgM, do tipo alfa, que vai ser a IgA, do tipo delta, que vai ser a IgD, e do tipo epsilon, que vai ser a IgE. Leandro, é fácil. É a letra grega e daí a letra do nosso alfabeto, que é, eu acho que ele é latino. Não sei. Desculpa. Então ficou fácil. Gama é IgG, Mi é IgM, alfa é IgA, delta é IgD e epsilon é IgE. Leandro, então põe aí o negócio de FAB, FC, só para eu sacar. Põe aí, ó. Em algum lugar vai aparecer aí, eu vou colocar. Pronto. Aí é a região FAB, é a região que se liga, né,
ao antígeno, e a região FC, que é a regiãozinha de baixo, ela é a região que vai ter essas cadeias gama, mi, alfa, delta e epsilon por conta da genética das imunoglobulinas. Tá, então modifica lá a sequência da proteína. E isso aí traz características diferentes. Por exemplo, fixação da via clássica, ou seja, a via clássica a gente estudou, ela só começa a partir das imunoglobulinas. Mas é qualquer imunoglobulina que desperta a via clássica? Opa, não é qualquer imunoglobulina que desperta a via clássica. Por exemplo, IgA. IgA não desperta a via clássica. IgD não desperta a via clássica. IgE não desperta a via clássica. IgM. IgM desperta a via clássica. Desperta bem, ó. São 3 símbolos de mais. E IgG? IgG a gente tem IgG1, IgG2 e IgG3 que despertam a via clássica. Umas mais, outras menos. Mas a IgG4 não desperta a via clássica. De forma geral, a gente fala que IgG dispara, inicia a via clássica, tá? Então, IgG a gente vai falar que inicia a via clássica. IgM inicia a via clássica. IgA, IgD e IgE não iniciam via clássica. Elas têm diferentes pesos moleculares. Nossa, professor, olha a diferença desse aqui. Esse aqui deu 970. É porque é pentamérica, lembra? Vezes 5. Por isso que tem esse peso molecular grandão. Tá? Concentrações no soro. Então pode ter 9, 3. Então aqui a gente está falando de miligramas por ml. Tá? 9 miligramas por ml, 3 miligramas. Tá, qual que é a mais abundante? A mais abundante é IgG1. Essa é a mais abundante. É essa aí que o pessoal procura aí nos testes de Covid, depois que a pessoa já curou, aí quer saber se a pessoa teve a Covid-19. Aí vai buscar a IgG1. Tá? E qual que é a menos frequente? Aquela mais escassa? Bem, a gente tem a IgD, que é bem escassa, e a gente vai falar muito pouco dela, e a gente tem a IgE, que é bem escassa também. Tá bom? Lembrando que ele está dividido aqui por 100 mil. Meia-vida no soro. Qual que é aquela que dura mais tempo no soro? A IgG dura bastante, dura de 21 a 7 dias. E a IgM dura 10 dias. IgA, IgD e IgE duram bem menos, de 6 a 2 dias. Então a mais durável, disparado, é a IgG. Não é à toa que ela é a mais frequente. Passagem através da placenta. Como assim, né? Não é qualquer imunoglobulina que passa pela placenta? Não, apenas a IgG e a IgA. Só que aquela que passa com maior frequência pela placenta é a IgG. Tá? Então, quando a gente vai estudar lá doença hemolítica do recém-nascido, a gente vai estudar bastante sobre IgG. Ligação na superfície de fagócitos. Isso aí é opsonização, né? Por quê? Porque não é a imunoglobulina ligando no fagócito. Tipo, esse aqui seria imunoglobulina, isso aqui seria, vou pegar outra coisa, vai. Vou pegar isso aqui. Ó, isso aqui seria o fagócito, isso aqui seria imunoglobulina. Não é isso aqui que eu estou falando. Imunoglobulina se ligando. Não, é quando o fagócito utiliza a imunoglobulina para fazer fagocitose, na porção FC. A gente viu isso nos outros vídeos. Então, qual que opsoniza? Qual que opsoniza? IgG opsoniza? Opa, IgG opsoniza. Né? Essa IgG4, mais ou menos. IgA opsoniza? IgA opsoniza. IgA opsoniza. IgM, IgD e IgE não opsonizam. Ligação em mastócitos e basófilos. Isso aí a gente vai estudar muito em hipersensibilidade do tipo 1. Tem a ver com alergia. E a única imunoglobulina que interage com mastócito para liberação de histamina é a IgE. Tá aqui, ó. Tô passando o mouse vermelhinho. Tá? Reação com proteína estafilocócica. Quem tem a reação com as proteínas estafilocócica
é a IgG, tá? As outras imunoglobulinas não têm essa reação. Então, claro, a região constante da molécula, ou seja, as classes de imunoglobulina dependem da região constante da molécula. Lembrando que as extremidades da molécula de imunoglobulina é a extremidade variável, é a porção variável. Tem a porção variável da cadeia pesada, a porção variável da cadeia leve. E a porção constante tem a ver com essas cadeias, que eu chamei de gama, mi, alfa, delta e epsilon. Tá? Por isso, 5 classes de imunoglobulinas. Essa região vai determinar a distribuição de imunoglobulinas pelo corpo e a capacidade de fixar o complemento, falamos, né? E interação com receptores celulares, ou seja, qual que vai promover opsonização. Beleza, legal. Vamos aqui para o próximo slide. Que tal conhecermos um pouco mais sobre essas imunoglobulinas? Então nós temos aqui uma moça, e essa moça está gestante. Existe uma única classe de imunoglobulina que consegue atravessar a placenta, conferindo proteção ao feto. A gente viu que a IgA atravessaria alguma coisa, tá bom? Mas a gente considera o clássico IgG, tá? Vamos entender isso. Aqui está o feto, né? Já formado, feto. Aí a gente tem aqui a região da placenta. Aí a gente tem o cordão umbilical e não existe contato do sangue da mãe com o sangue do feto. O sangue não é misturado, inclusive não pode ser misturado. Vamos olhar aqui, ó, a região da placenta, né? Vamos dar um zoom aqui nessa placenta. De forma muito simbólica isso aqui, tá bom? Então eu tenho uma barreira, só que é simbólico, tá? Não tem essa carinha não. Eu tenho a barreira, tenho o cordão umbilical, que vai brilhar agora, brilhou. Circulação materna, para um lado. Circulação do feto, para o outro lado. E não há mistura de sangue. E apenas a IgG é que vai passar da circulação materna para a circulação fetal. Cara, isso aqui vai ser muito importante quando a gente for estudar doença hemolítica do recém-nascido, hipersensibilidade do tipo 2, um dos tipos de hipersensibilidade do tipo 2, tá bom? Vamos para o próximo. Isso mesmo, é a imunoglobulina G, essa classe a mais abundante no soro. Já falamos que é a mais abundante. Nos testes de sorologia, a sua presença pode indicar imunidade adquirida contra uma infecção passada. Ah, então IgG não tem a ver com infecção naquele momento propriamente dito. Tem a ver com infecções passadas. Você consegue entender por quê? Vamos ver o porquê. Linfócito foi ativado, virou plasmócito e aí produziu imunoglobulina. Então, já vimos essa animação em outra aula, né? Mas vale a pena relembrar. Observe a resposta do organismo, tá bom? Ele produziu imunoglobulina G. É a primeira exposição ao imunógeno. Preste atenção ao tempo que leva para ocorrer a resposta. Levou 10 dias para ocorrer a resposta. Tá, e aí, o que isso quer dizer? Então, agora preste atenção o que acontece quando o organismo é exposto pela segunda vez. A gente vai ter uma reação mais rápida e mais intensa. Então, não precisa mais dos 10 dias. Você notou que havia anticorpos disponíveis para atuar. A resposta imune foi bem mais rápida e intensa. É por isso que podemos dizer que, quando há IgG, há uma infecção anterior pelo mesmo imunógeno. Ah, então quando tem IgG, significa que o organismo já teve contato com o patógeno, né? O antígeno. Mas tem mais informação aqui importante. Vamos ver. Mais para frente vai aparecer. Você já deve ter ouvido falar que o aleitamento materno é muito importante para o desenvolvimento do bebê, principalmente nos primeiros dias após o parto, por causa do colostro. Colostro é aquele fluido que precede eu vou utilizar a palavra secreção de leite, tá? Mas no sentido histológico. E o colostro ele precede essa secreção do leite
e ele é um líquido rico em anticorpos. Né? Você sabe que há, o que há de mais importante no colostro é a imunoglobulina A. Já estou fofocando aqui para vocês. O colostro contém, entre outras coisas, imunoglobulinas, que não conseguem passar pela placenta do bebê. Então vamos entender aqui. Olha lá, aqui tem a glândula mamária. Essa glândula mamária tem, por vezes, nessa região, linfócitos B próximos a essa glândula mamária. E aí eles secretam imunoglobulina A. Essa imunoglobulina A, o bebê vai mamar e entre as moléculas, a mais abundante é a imunoglobulina A, além da presença no colostro, essa isoforma é encontrada na sua forma secretora, conferindo proteção à superfície mucosa. O que ele não está dizendo é que a imunoglobulina A ela tem esse formato dimérico e tem essa proteína de unificação, essa proteína de junção, a join protein. Essa proteína de junção ela confere uma propriedade à imunoglobulina A, ela resiste, ela tolera o baixo pH do estômago do bebê. Então, essa imunoglobulina chega até o intestino, potencialmente protegendo essa criança e permitindo que essa criança absorva parte dessa imunoglobulina A para a sua proteção. Então, tá, o bebê nasceu. Então vamos pensar agora um pouco. O bebê nasceu. Aí eu vou fazer um exame no bebê por conta de alguns conjuntos sintomatológicos, eu vou dar um exemplo depois. E eu encontrei IgG. Pode ser que seja IgG da mãe que passou pela placenta. Agora encontro IgA. Pode ser IgA da mãe, que foi absorvido ou foi incorporado pelo bebê em diferentes porções do organismo através do aleitamento. Beleza? Agora, e se encontrar IgM? Mais para frente eu vou vir com esse problema para vocês. Então, entre essas moléculas, a mais importante, já li isso aqui, vou passar para o próximo. Observe as imagens acima. As pessoas frequentemente têm alergia a alguma dessas coisas, não é mesmo? Você sabe como a reação alérgica é disparada? Teremos uma aula em especial para falar disso, mas o que nos interessa no momento é saber que os alérgenos, substâncias, proteínas, antígenos que causam alergia, são reconhecidos pelo organismo. Você tem alguma ideia de como isso acontece? Bem, pode ser alergia, por exemplo, a alguns antígenos das fezes dos ácaros, muito frequente em poeiras, a antígenos da saliva do gato, muito frequente nos pelos do gato, porque ele tem aquela atividade de ficar se lambendo, alguns antígenos às proteínas do leite, tá? A gente pode pensar, por exemplo, na caseína, alguns antígenos e também açúcares do leite, tá? O anticorpo ele interage, ele faz ligação, ele reconhece duas classes de biomoléculas, né? A imunoglobulina gosta muito de carboidratos e proteínas. Lipídios, imunoglobulina não é muito chegada em lipídio, não. Ela reconhece carboidratos e proteínas. Camarão, tá? Amendoim. Amendoim tem até vários desenhos animados que trabalham a ideia de alergia a amendoim por conta da frequência. Chocolate, eu conheci uma menininha pequenininha que tinha alergia a chocolate. E pólen, né? Algumas proteínas do pólen. Pois bem, aqui para vocês verem as coisinhas. Quem quiser abre lá a animação e pega. Então, essa daí é a imunoglobulina responsável pelo reconhecimento de alérgenos, a imunoglobulina E. Essas moléculas se ligam pela sua região FC, que é a base, é esse pezinho aqui, né? Se ligam pela sua região FC e receptores localizados em mastócitos. Então, mastócito vai ter um receptor que vai se ligar ao pezinho do Y. Tá bom? Ao reconhecer o alérgeno, pela sua região FAB, tá, então está lá, aí quando reconhece alguma coisa aqui nessa região, que é a extremidade, o sítio de interação com o antígeno, tá bom? O mastócito libera histamina, assim aparecem as reações alérgicas. Daí, por isso que a gente toma antihistamínico, porque se a histamina causa alergia, o antihistamínico é o que vai barrar esse processo alérgico. Então vamos ver mais ou menos essa simulação. O professor Leandro foi lá para sua esposa e deu um buquê de flores. Aí
a moça desavisadamente, ao invés de fazer o protocolo habitual, que é algo mais distante, ou então eu tinha um colega que ele me ensinou, você quer sentir cheiro de uma planta, ao invés de você colocar a planta no nariz, você passa a mão na planta e cheira a mão, para evitar justamente esse trauma aí de inalar e ter uma reação alérgica muito intensa. Daí o rapaz vai visitar a namorada, leva um ramo de flores, só que ele não sabe que ela é alérgica a pólen. O que será que acontece com o organismo quando entra em contato com esse alérgeno? Vamos ver. Então, esse aqui é o mastócito. O mastócito tem receptor para imunoglobulina E. A porção FC da imunoglobulina E é o pezinho, está ligado no receptor do mastócito. E a porção FAB, que é o ápice que se liga ao antígeno, se lembra antigen binding, né? Esse AB significa antigen binding, está virado para fora. O que vai acontecer é que o pólen, que é esse amarelinho que está aqui, o pólen vai encostar na região FAB. O sinal vai passar da região FAB, então o pólen se liga, vai passar esse sinal pela porção FC e vai fazer com que o mastócito libere a histamina. Então, as moléculas de imunoglobulina são liberadas pelos linfócitos B em respostas às citocinas, no caso IL-4. Essas moléculas interagem com receptores pela região FC junto à superfície dos mastócitos. Tá? Isso aqui é o que foi explicado. Então, observe, essa célula que você está vendo é um mastócito. Você notou que existem várias moléculas de imunoglobulinas ligadas à superfície dessa célula. São moléculas de imunoglobulina E, que estão associadas à superfície pela região FC. Note que a região F e a B continuam expostas para fora. Mas o que essa célula tem a ver com alergia? Vai lá, ó, o pólen gruda, o sinal é transduzido para dentro da célula e agora essa célula libera histamina. Então, veja, as imunoglobulinas E vão reconhecer o alérgeno no nosso caso, é um grão de pólen. Pela sua região FAB. Isso vai ativar o mastócito a liberar e vai provocar a liberação de histamina, que são esses grânulos aqui que foram liberados no ambiente. Assim aparecem as reações alérgicas, que são acompanhadas de sinais inflamatórios disparados pela histamina. Então, por exemplo, se eu voltar um slidezinho, vocês vão ver que o nariz da moça, vamos ver se aparece aqui o nariz da moça com mais calma. Olha lá, dá uma cheiradinha, moça. Cheirou? Isso, ó. Vermelhidão, inchaço, porque trava, tá? Ué, vermelhidão, rubor, inchaço, tumor. Deve estar quente, calor. A coceira, esse incômodo, tem a ver com dor e eventualmente perda de função. Sei lá, o tecido aqui vai ter alteração e não vai exercer bem a função dele. Beleza. Você conhece os sintomas da alergia. As reações alérgicas podem se manifestar de diferentes formas. Vamos conhecer algumas delas. Então vamos clicar no pergaminho. Olha lá, pergaminho. Olha lá. As reações alérgicas elas podem culminar em crise de asma, bronquite, sinusite. Gente, eu fiz tomografia esses dias aí, cara. Tá um charme isso aqui em mim. Rinite, que é aquela coceira no nariz derivado de uma reação alérgica, tosse, espirros, reações na própria pele. Então pode dar prurido, que é coceira, pode dar eritema, que pode aparecer como manchas vermelhas, tá? Vamos para o próximo. Então, como as reações são disparadas pela histamina, utilizamos medicamentos antihistamínicos para interromper essas crises. Mas não use esses medicamentos sem orientação de um médico, ok? Só ele poderá avaliar qual é o melhor tratamento para você. Tá, uma coisa que eu sempre falo nessa hora é: eu tenho muito medo de aula a campo, muito menos pelas serpentes e muito mais por vespas e abelhas, porque é com alguma frequência que existem pessoas com alergia a venenos de vespas e abelhas. Então, quando vocês vão para aula a campo, eu gosto que alguma das pessoas carreguem consigo um antihistamínico,
Porque em situação emergencial, às vezes é o tempo necessário da pessoa tomar um antistamínico, segurar uma reação alérgica mais intensa e chegar numa unidade de tratamento de saúde. Bem, existem aqui algumas coisas que você pode fazer para evitar crises alérgicas. Então, o que é que você tem que fazer para evitar crises alérgicas? Observe esse quadro. Existem 6 coisas nele que precisam ser evitadas por pessoas alérgicas. Você seria capaz de identificá-las? É para clicar nas coisas que é para evitar. Por exemplo, gato você pode ter, mas não deixa ele na cama e no quarto. Cortina, cara, se possível, tenta ter uma cortina que não acumule poeira. Tá? Pelúcia, mesma coisa, muito complexo, vai acumular muita poeira. Varrer chão, eu sei que a gente tem que varrer, mas se puder, aspira e depois passa pano. Flor no quarto, não, por causa do pólen. Tá? Coisas com pelo, que nem carpetes, não é legal. Tá? Então, ó, muito bem, no quarto de uma pessoa alérgica deve-se evitar qualquer coisa que possa acumular poeira, pelos e pólen. A limpeza do quarto deve ser feita de preferência com panos úmidos e aspirador de pó. Fazendo com isso, você está fazendo um bom trabalho. Tem pessoas que têm mais alergias, tem pessoas que têm menos alergias, isso tem a ver muito mais com característica genética do que qualquer outro boato que vocês podem escolher. Tem pessoas que entram numa condição de remissão desse quadro alérgico, ou seja, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, e algumas pessoas conseguem definitivamente deixar de ter alergia. Existe tratamento para isso, quem faz isso é o médico alergologista ou médico imunologista, são medicamentos de alto custo, mas vale a pena para recuperar a qualidade de vida. A alergia é um negócio bem sério, principalmente para crianças. Crianças em primeira fase da vida podem ter dificuldade de desenvolvimento da fala, porque eles podem ter inchaço da adenoide, tá? Que é a tonsila faríngea. Então, com o inchaço da adenoide, essa criança vai ficar com dificuldade de fala. Com dificuldade de fala, ela vai respirar mais pela boca, vai ter dificuldade em socialização, vai complicar todo o desenvolvimento dessa criança. Portanto, tem que tomar cuidado com a alergia, tem que tratar a alergia, tem tratamento farmacológico, tem tratamento cirúrgico no caso da adenoide, tá bom? Mas eu me preocupo muito em alergias com crianças. E aí tem outros tipos de reações alérgicas em outras circunstâncias que também me preocupam. Né? Reações alérgicas, por exemplo, a algum material de um procedimento cirúrgico, alguma coisa mais invasiva, ou então em relação a uma situação que você está distante de um atendimento médico. Né? Então, reações alérgicas em condições que você está distante de atendimento médico também me preocupa. Que é o caso, por exemplo, das vespas e abelhas. E agora vai vir aquela outra parte que eu tinha prometido para vocês. Olha lá. Essa moça aqui, ela está com rubéola IgG positivo, mas IgM negativo. O que significa isso? Qual que é o significado disso? Né? Então, ó, vamos voltar ao exame de sorologia. Nesse tipo de exame é solicitado sempre a pesquisa de duas imunoglobulinas, IgG e IgM. A IgG, você sabe, a imunoglobulina secretada pelos linfócitos B ativados, que vai fazer a defesa do organismo. É aquela mais presente, é aquela que opsoniza, é aquela que neutraliza, quando é um anticorpo neutralizante e tal. Mas e a IgM, né? O que é imunoglobulina? O que essa imunoglobulina representa? Então vamos fazer uma simulação aqui. Doutor, estou muito preocupada. A minha sorologia para toxoplasmose deu positiva. Será que isso trará problemas para meu filho? Então acompanhe a animação, né, para a gente saber o que é que está acontecendo. Vamos com calma, deixe ver o seu exame. E aí está aqui o exame. Toxoplasmose deu IgG reagente. Toxoplasmose deu IgM não reagente. Olhe só, o resultado não tem problema algum para o bebê. O que deu reagente foi IgG. O resultado do IgM deu negativo. Mas por que não terá problema? Não estou entendendo, doutor. A presença de IgG indica apenas que algum dia você teve contato com Toxoplasma gondii. Às vezes isso pode ter acontecido por você perceber, mexendo, sem você perceber, mexendo num gato, pombo, ou até mesmo ingerindo alimentos contendo o protozoário.
Então o médico explicou a situação. O problema seria se tivesse reagido para a IgM. Isso significaria que você estaria com uma infecção de Toxoplasma gondii. Portanto, não se preocupe, curtou sua gravidez. Como assim? Se tem anticorpo, quer dizer que você está com a infecção. É por causa do seguinte, a IgM é a primeira imunoglobulina a ser produzida sempre. Sempre a primeira imunoglobulina é a IgM. Portanto, se você está com alta quantidade de IgM e a IgM tem uma vida curta de 6 dias, significa que você está com a infecção naquele momento e reagindo a essa infecção. Compreendeu? Porque o tempo de vida da IgM é curto. Então, ela aparece e desaparece. E é a primeira a ser produzida. Então, vai aparecer quando? Quando você está com a doença, quando você está com a infecção. Tá? Então, a IgM é a maior das imunoglobulinas, ela possui 5 cadeias. Quando detectada na sorologia, sugere que há infecção presente. Você sabia que essa é a primeira imunoglobulina a ser secretada pelos plasmócitos? Sim, antes mesmo da IgG, a IgM já está lá. Só que sua meia-vida é curta, que é aquilo que eu falei, que é uma meia-vida de 6 dias. Além disso, a IgM ela atua muito bem como receptor de linfócito B. Então, existe a IgM de membrana. Essa IgM de membrana fica lá na membraninha do linfócito B, identificando, ela é o receptor do linfócito B, identificando os antígenos, tá bom? Um linfócito, ele pode mudar a classe da imunoglobulina, não na membrana, ele muda a classe da imunoglobulina que ele está produzindo, ou seja, o linfócito, quando se transforma em plasmócito, ele pode produzir IgG, IgA, IgE, IgD e IgM. Ele pode produzir todas as imunoglobulinas. Mas isso é a produção. O receptor, geralmente, é a IgM. Existe um outro receptor, o IgD. Então, por fim, temos a classe IgD. Essa imunoglobulina tem uma estrutura semelhante à IgG e age como receptor de antígeno de célula B. Mas sua função no soro não é ainda conhecida. Então, agora que já conhecemos a estrutura das imunoglobulinas, poderá compreender melhor as respostas do sistema imune no nosso organismo. Beleza, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse aqui são os créditos dessa animação, né, sempre da CCERJ, e eu vou colocar essa aula aqui disponível para vocês. É isso, tá bom? Um abraço, espero que tenha sido esclarecedor.